Bonze da CT. Olá, estamos começando mais um episódio de podcast da escola MF Deputado Caio Sérgio Pompeu de Toledo. Eu sou a Hilary. Eu sou a Isabelle. Eu sou a Giovana. E eu sou a Emanuele. E nós estamos com um convidado especial, o vereador da cidade de São Paulo. Você pode se apresentar, por favor? Olá, pessoal. Eu sou o vereador, estou como vereador na cidade de São Paulo, Celso Janassi. Prazer estar aqui com vocês nessa escola importante, uma escola democrática que tem muitos projetos importantes. E vocês, parabenizar vocês, né? As meninas que estão aqui participando deste projeto que é importante, esse podcast, a gente fazer essa discussão com vocês. Então, estou na Câmara Municipal. Sou representante, sou membro titular da Comissão de Educação da Câmara Municipal, então prazer enorme estar aqui para a gente bater esse papo. A gente vai fazer umas perguntas para quebrar o gelo. Tá primeiro. Ótimo. E quem você é fora da política, família, hobby, e o que te tira da rotina de vereador? O que eu faço na minha rotina, eu gosto de... primeiro eu gosto muito do que eu faço, né? A gente luta por uma educação pública de qualidade, essa questão da política, a gente ter uma cidade mais justa, mais igual, uma educação pública de qualidade. Então eu gosto muito do que eu faço. Agora, fora da política, como hobby, eu gosto de esportes, gosto de jogar futebol, gosto de correr, gosto de uma praia. Você torce pra que time? Eu torço pro time que tem mais títulos no Brasil, que é... São Paulo? Não, é o Palmeiras, Palmeiras, 12 vezes campeão brasileiro, então é um dos maiores campeões aqui do nosso país. Então, eu sou palmeirense, desde criancinha. Sua família influenciou você a ser palmeirense? Minha família, eu tenho um tio, né? Meu pai é santista, minha mãe é São Paulina e tenho um tio que é palmeirense. Aí você seguiu. E aí eu tinha muito contato com meu tio e na época, quando eu era pequeno, o Palmeiras era um time vencedor, ganhava muito. E aí foi fácil, né? Foi acompanhando ele. Não é? E hoje é de verdade, hoje é o mesmo também. Hoje ele ganha tudo quase, então é uma felicidade ser palmeirense. Eu tenho uma pergunta. O que é política? O que é política? Política, na verdade, política está em tudo. Qualquer movimento que a gente faz... buscando reivindicar direitos, reivindicar melhorias no bairro, uma ação da família, a gente pode ter uma ação política. Eu acho que a política está em todos os momentos, em todos os atos da nossa vida. Não é uma política só estar lá na Câmara Municipal, em Brasília ou na Assembleia Legislativa. Não. A gente, quando faz um movimento, quando está dentro da escola, e a gente quer reivindicar, por exemplo, um grêmio aqui dentro da escola, quer reivindicar melhorias para uma atividade da escola, os alunos se reúnem, conversam, articulam um movimento, e isso é fazer política, né? Política é isso aí também, né? De cobrar mudanças para o seu local de trabalho, do estudo. Por exemplo, quando a gente vai numa padaria comprar um pãozinho, o preço está alto, a gente vai se mobilizar com a sociedade, com o seu vizinho, com a família e cobrar dos órgãos públicos também que abaixe o preço das coisas. Então, isso é fazer política. Então, política está em todos os momentos da nossa vida. Então a gente pode falar que política faz parte de tudo. Tem em tudo política. Isso, a política está em qualquer movimento nosso, a gente pode dizer que é política. E tem a política, a gente... separar a política como gênero, né, e a política institucional, parlamentar, que é diferente, né? Não é... Nós temos os parlamentares, os vereadores, sou vereador no caso, a gente faz a política dentro da Câmara Municipal, mas a gente faz política aqui na escola, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, no grupo de amigos, né? No grupo de amigas. Vocês vão fazer política conversando com amigas para influenciar outras ou para reivindicar algumas mudanças no hábito de alguém. Então, isso é política. E qual que é o seu posicionamento político? Eu acredito muito na questão social, eu acredito muito nos direitos humanos. Então, no espectro que nós temos hoje no mundo, né, nós temos o espectro que vai mais para a direita, tem a direita, extrema direita, a esquerda que acredita nos direitos sociais, o direito à educação, saúde, os direitos humanos.
Então, eu sou desse campo aqui, de um campo progressista, sou mais à esquerda. Dentro da Câmara Municipal, a gente faz essa pauta em defesa dos serviços públicos, da educação, da saúde. Então, o espectro da esquerda luta pelos direitos humanos, pelos direitos sociais. E a parte extrema-direita é o que a gente tem que combater. A gente não quer isso na política, porque eles pensam só neles e na mentira e no que tudo nós estamos vivendo no nosso país. Certo, eu tenho uma pergunta. Qual você considera os 3 maiores problemas da nossa cidade? Os 3 maiores problemas, nós temos tantos problemas, é difícil até elencar os 3, né? Porque é uma cidade que está... a cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia, é uma cidade mais rica da América Latina. Nós temos o 3º maior orçamento do Brasil. O orçamento, a cidade arrecada tudo que a gente compra. A gente vai na padaria, compra um pãozinho, vai no jornaleiro, compra uma revista. Tudo o que a gente faz paga tributo. A gente paga o imposto. Tudo. Qualquer coisa. Ó, essa blusa que você comprou paga, esse lenço que você comprou paga um tributo. Tudo isso paga tributo. Então, soma tudo isso, é o que a cidade arrecada de tributo. Então, a gente só perde para a União, na federal, o estado de São Paulo, que é muito grande, né, tem uma arrecadação muito grande, e a cidade de São Paulo é a cidade mais rica, né? De todas as cidades do Brasil, da América Latina, é a cidade mais rica. E ela tem um orçamento muito, muito grande, ela arrecada muito da gente, só que ela não devolve esse dinheiro para a população. Então, ela tem uma cidade abandonada. Não são valorizados os profissionais da educação. Então, a gente tem esse problema. Então, é um grave problema do abandono da cidade. Isso. Problema da saúde também, né? O prefeito está privatizando todos os serviços de saúde. A gente vive até um contrassenso. Você fala, nossa, mas vereador, você não falou que a cidade é rica? Eu falei, é verdade. A cidade, olhando os números do orçamento, a cidade é muito rica, muito rica. Mas as pessoas vivem numa situação de pobreza, né? Principalmente se você olhar nas periferias, nas bordas da cidade, que o recurso não chega. Então, a gente tem que fazer esse debate. E também a questão da segurança pública, né? Do transporte público caótico que a gente vive na cidade de São Paulo. Para você sair daqui de Goianésia para chegar no centro, né? Você não tem transporte público em número suficiente, adequado para a população. Então é muito grave esse abandono da cidade. Então são alguns problemas que a gente vai enumerando, né? Se a gente ficar aqui, a gente fica o dia inteiro falando disso, do que poderia melhorar com esse recurso que a gente tem na cidade de São Paulo. E tem alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso? Tem sim. Tem uma coisa que tem muito importante, e acho que é muito importante o que vocês estão fazendo aqui já, né? Esses projetos que vocês desenvolvem aqui no Caio Sérgio, de conscientização, porque a gente, a escola pública, eu fui aluno do AMF também, chama AMF Paulo Setúbal, fica lá no extremo sul da cidade de São Paulo. Tive a idade de vocês, eu era da AMF, participava de Grêmio, participava dos conselhos. E a gente sabe que a educação é a única maneira, não existe outra maneira possível de a gente melhorar a nossa situação na cidade, no nosso estado, no nosso país, das condições melhores de vida que a gente possa ter. Por quê? Porque através da educação você forma um cidadão, uma cidadã crítica, né? A escola não está aqui para você aprender história, geografia, matemática, português, ciência. É óbvio que a gente vai aprender isso porque a gente vai precisar disso para o nosso dia a dia lá na frente. Mas ela, sobretudo, mais importante do que tudo isso, é de formar uma cidadã e um cidadão crítico, né? Consciente da realidade do que a gente vive, consciente, por exemplo, desse orçamento que a gente tem e das condições precárias que a gente vive, né, aqui na periferia. Então, quando você tem uma escola pública de qualidade, como aqui o Caio Sérgio, eu tenho certeza absoluta que você forma cidadã e cidadão crítico, né, nesse modelo que a gente tem e possa cobrar. Por exemplo, eu fui eleito, eu sou vereador, estou no 3º mandato na Câmara Municipal. Cada mandato é de 4 anos. Então, e eu estou lá, eu sou um empregado do povo. O vereador é um empregado do povo. A população elege o vereador, né? E esse vereador, ele é fiscal do prefeito. O prefeito é eleito junto com o vereador, tem 4 anos de mandato, e o vereador tem que fiscalizar a ação do prefeito.
para ver se ele está trazendo dinheiro para cá, para a periferia, está aplicando na escola, na saúde, nos bairros. Então ele tem que cobrar. E a população tem que cobrar os vereadores, né? Então é fundamental que vocês, por exemplo, os jovens que estão saindo das escolas municipais com essa visão que vocês têm, uma visão crítica, cobrem os vereadores, os vereadores são os representantes do povo, são os nossos representantes. Aqui nessa região tem também vereador, a gente tem que cobrar esse vereador para que leve as demandas para a prefeitura e traga recursos para cá. Então é fundamental que a gente vote nesse representante, mas não demore 4 anos para acompanhar esse vereador. Tem que acompanhar, tanto o vereador como o prefeito, acompanhar diariamente para ver se ele está fazendo alguma coisa, se ele está trabalhando, se ele está cumprindo o que ele prometeu. Então, esse engajamento da sociedade é fundamental para que a gente tenha desenvolvimento da cidade. Sem isso, a gente não vai. A gente só tem esse engajamento quando a gente tem uma educação pública de qualidade. Quando o governo aplica o recurso público na educação. Porque não tem outro instrumento, outro equipamento que faça isso, que não a educação. A educação transforma as pessoas, né? Como dizia o Paulo Freire, já ouviram falar? E ele foi um grande educador e ele trouxe essa mensagem para a gente. Que a educação, ela transforma as pessoas, ela transforma a gente adquire conhecimento do mundo, das realidades, e aí as pessoas transformam o mundo. Então, é fundamental a participação através da educação. Sim. Igual você tinha falado que... Por isso que o conhecimento é tão importante. Você tem que saber o mínimo de política para você saber qual... para você entender o que está acontecendo atualmente e qual é a base econômica do Brasil, um exemplo. Então é fundamental. Por exemplo, para você saber que o prefeito atual da cidade de São Paulo está fundando ou está trazendo recursos para a cidade, você precisa ter conhecimento. Porque hoje, vocês que são jovens aqui, vocês sabem muito bem disso. A gente tem as redes sociais, Instagram, Facebook, essas coisas, né? TikTok. E tem muita mentira. Tem a internet, as redes sociais, elas são ferramentas para que a gente adquira informações, mas ela traz também muitas mentiras, né? Tem muito fake news. Fazem com que as pessoas acabem acreditando naquilo, muitas pessoas acabam acreditando nisso e não tem esse senso crítico da realidade que nós estamos vivendo. Então, vive por exemplo, numa região da cidade muito pobre, sem esgoto, sem transporte, sem escola, e acaba vendo a internet, acreditando nas mentiras que o prefeito fala e votando nele, repetindo esse modelo. Então, essa pergunta que você fez é importante, porque a gente só consegue ter essa visão estudando, se formando. E quem faz isso é a educação, é a formação. Eu tenho certeza que vocês, que têm essa formação aqui no Caio Sérgio, você sai com uma formação crítica para poder saber, olha, isso é mentira, eu vou pesquisar, eu vou consultar e vou ver que isso é mentira. Esse cara não merece continuar nesse posto que ele está. Daqui a 4 anos eu vou lutar, vou fazer um movimento para tirar ele dali, que ele está mentindo, ele está enganando e não está trazendo o recurso para a população. A mídia da esquerda é fraca e a mídia da direita tem muitos influencers, muitas pessoas que fazem muito conteúdo. Olha, é assim, é verdade, essa é uma coisa. Mas a mídia da esquerda não, a esquerda não tem uma internet, não é fraca. É que a extrema-direita, como você mesmo disse, e é verdade, ela é amparada pelo capitalismo, pelos empresários, pelo interesse. Porque assim, a gente tem lá o orçamento, né? Voltando lá, tem um orçamento da cidade e eles disputam esse orçamento. Os empresários, grande parte deles não querem saber da população, do direito da população. Eles são empresários, eles querem, e eles vão investir os recursos nesses caras aqui, nesses representantes da extrema-direita. Então vem as mentiras, tudo. Então, eles têm essas condições e praticam essas mentiras aí, enganando a população. E aí a pessoa, ela do bairro pobre, precarizada, não tem nenhum serviço básico, e ela vota no mesmo cara, é porque ela não teve acesso à educação. Porque a partir do momento que ela tem acesso à educação, ela se torna um cidadão mais crítico para ver isso, para entender isso. O que você falou é perfeito. E ele vai conseguir enxergar isso. E essa pessoa, para quem teve acesso à educação, essa educação
pública de qualidade, crítica, não vai votar mais nem vereador, nem como prefeitos mentirosos que não trazem o recurso público para as pessoas que mais precisam. E eu vi que você mencionou que você estudava na Zona Sul. Você veio da Zona Sul? Sim, eu vim da Zona Sul, sou nascido lá na Zona Sul, perto do Grajaú, chama Jardim Primavera, próximo ali ao Autódromo de Interlagos, Grajaú. Então, tem uma MF lá que chama MF Paulo Setúbal, estudei ali. E onde despertou seu interesse em ser vereador? Meu interesse, na verdade, eu estudei nessa escola, eu participava dos grêmios, dos conselhos de escola. Depois, como mais jovem, um pouco crescendo mais, a gente tinha no bairro, através da Igreja Católica, as comunidades eclesiais de bairro, um grupo de jovens que se reuniam naquele tempo e discutia o bairro, discutia política, a situação da cidade. A gente foi crescendo com essa formação. E na família eu tenho um irmão que é mais velho que eu, que ele vem na frente e também participava desses grupos, é o deputado Carlos Janazzi, que é professor, inclusive da Rede Municipal, diretor de escola, e ele foi vereador na cidade de São Paulo. A gente sempre militou com ele, ajudando na construção das políticas públicas na escola. Então, a gente participava disso e a necessidade de ocupar os espaços. Porque assim, a política tem lá, se você não participa, se você ficar alheio a tudo aquilo, alguém vai entrar ali naquele lugar. E alguém vai ocupar esse lugar. E não é uma pessoa que tem uma consciência boa. Vai ter uma pessoa que vai trazer interesses lá da extrema-direita. Então, a gente tem que participar. Tem que participar e a gente sentir essa necessidade de poder participar e lutar pelo que a gente acredita. A gente acredita na educação pública, essa educação pública de qualidade, para que vocês tenham um acesso a um futuro melhor. Eu tenho uma pergunta para emendar. Não fui eu, foi uma pessoa assim que pediu para mim falar e falou que se o senhor estudasse hoje em dia uma escola pública, o que mais te incomodaria? Se eu estudasse numa escola pública, me incomodaria muito ver uma escola sem professores, né? Professores desvalorizados, sem infraestrutura, né? Nós temos muitas escolas públicas aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a educação infantil e não tem um parque para as crianças brincar, não tem uma quadra, tudo estourado, tudo arrebentado. Então isso me incomodaria muito, saber que a gente tem recurso, a cidade tem recurso, mas esse recurso não chega nas escolas. Na minha escola que eu estivesse estudando, se eu fosse jovem, né? Me preocuparia bastante, me irritaria até ao ponto de participar, de querer me movimentar para melhorar essa condição. E você tinha falado, eu vou voltar um pouquinho no assunto, mas você tinha falado que... E eu fico muito triste em saber que muitas pessoas não têm conhecimento para saber que... E eu fico muito triste por essas pessoas não terem conhecimento e ver o quão mal ele faz. Então, a gente volta lá naquele mesmo ponto, né? Por que elas votaram no Estado Federal? Porque elas não têm acesso à informação. Aqui na cidade de São Paulo, a gente também tem vereadores e foram eleitos aqui também na cidade por pessoas que não têm um mínimo conhecimento e acreditam na mentira, no fake news. Não tem discernimento, não consegue ver uma rede social dizer que é mentira o que ele está falando, não consegue identificar isso. Então, eles não estão preocupados com a população, tanto o Nicolas Ferreira como esses vereadores aqui na cidade de São Paulo da extrema-direita. Não estão preocupados com saúde, nem com educação, nem com segurança, nem com transporte público. Eles querem lacrar, eles querem a política da fake news, da mentira. Eu gosto muito de falar, porque pra mim, na minha concepção, você ser humano é você sentir a dor do outro, você ver que, poxa, o outro podia estar comendo, o outro podia estar bebendo, tendo saúde, tendo educação, tendo conhecimento. A gente tem essa preocupação com o social. A gente acredita muito nisso, né? Nos direitos sociais, que estão lá na Constituição Federal, inclusive. A gente brigou muito em 1988 para a Constituição Federal contemplar os direitos sociais. A gente acredita nos direitos sociais, que a gente tem direito à educação, direito à saúde, assistência social. E para isso a gente precisa brigar muito, porque a extrema-direita não quer saber disso. A extrema-direita quer beneficiar o agro, quer beneficiar os empresários, os bancos. Você vê o Banco Master aí, por exemplo, agora o escândalo do Banco Master, vários empresários, várias pessoas da extrema-direita envolvidas no esquema de desvio do recurso público. Então, eles querem
abocanhar esse orçamento, pegar o orçamento dele e impedir que esse orçamento vá para a população que mais precisa com essas políticas públicas. Vocês querem continuar nesse assunto ou vocês querem mudar? Eu queria fazer uma pergunta, já que eu não entendo muito de política, eu queria saber o que um vereador faz. Então, um vereador, ele é eleito para representar a população. Então, vamos lá. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas, 12 milhões de habitantes. Desses 12 milhões, 8 milhões devem votar. Média, um resumo isso. Então, essas pessoas elegem, nós temos 55 vereadores, eu sou um deles. Tem eu e mais 54. Então, elege os vereadores para que lute por políticas públicas, para melhorar a vida das pessoas, o bairro, a saúde, a educação. Então, o vereador, ele faz leis, né, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar as condições, e ele também, ele fiscaliza o prefeito. Tem duas funções fundamentais do vereador, é fazer leis, e a outra, que é mais importante ainda, é fiscalizar o prefeito, porque junto com o vereador, no mesmo dia, é eleito o prefeito da cidade. E o prefeito fez várias promessas, né, de educação, saúde, e ele está com o orçamento na mão dele. E ele tem que cumprir aquilo. O vereador, ele é o fiscal, ele que vai cobrar do prefeito ali. Ele é o representante do povo. O povo vai eleger o vereador para cobrar o prefeito. Então, essa é a função principal. E ouvir as pessoas, o vereador das pessoas. Então, vereador da pessoa, né? Então, o nome é ver a situação da pessoa, as condições que os bairros vivem. Então, levar isso para a Câmara Municipal, fazer esse debate e fazer essa luta em defesa de uma cidade mais justa, mais desigual, né? A gente quer menos desigual, na verdade, né? Menos desigual. A gente quer que o recurso seja distribuído de uma forma mais igual pela cidade inteira. A gente quer Moema igual Guaianazes. A gente quer a gente quer Vila Madalena igual Itaquera. A gente quer que as pessoas tenham as mesmas condições. Porque no final ninguém é melhor que ninguém pra ter mais ou pra ninguém. Isso. Mas isso, olha, vocês estão aqui, a gente está fazendo esse debate, é importante. Porque, ó, a expectativa de vida de uma pessoa que mora aqui em Guaianazes, olha só, na cidade, a gente está falando da cidade de São Paulo, que é gigante, né? É a maior cidade da América Latina. Então, a expectativa de vida aqui de uma pessoa que mora em Guaianazes é diferente de uma expectativa de vida de quem mora lá em Moema, por exemplo. Por que isso? Por que vocês acham que tem isso? Só porque ela mora aqui, ela tem expectativa de vida menor? É porque a política pública de saúde, de segurança, de educação, de assistência, não chega aqui como chega lá. Entende? Então você vê como muda, como é importante a gente fazer o debate, como conscientizar as pessoas. A gente quer que as condições daqui de Guaianazes sejam igual de Moema. Então é muito importante a gente saber do assunto para se escolher bem na hora de votar para representar a gente, né? Exatamente, é fundamental. Não só na hora de escolher ali, você tem que escolher, e depois acompanhar quem você escolheu, você tem o direito, tem o dever, na verdade, o dever cidadão, de acompanhar e cobrar. Né? A gente tem lá, por exemplo, nosso caso, a gente está conversando. Vocês podem entrar depois lá e pesquisar nas nossas redes sociais. Olha, vê lá, vereador Celso Janazzi, o que ele fez? O que ele promete? Por que ele luta? Eu vou criticar uma ação que ele fez lá. Eu não estou concordando. Vai lá, critica. Ou vou elogiar. Falei, isso aqui é muito legal para o meu bairro, para a minha escola, é muito importante. A nossa pauta é muito voltada para a educação. E vocês, votou nesse vereador, tem que cobrar. Tem que elogiar ou cobrar. Falar, não, você não está fazendo isso, você prometeu isso. E isso faz com que a cidade mude. E isso faz com que a gente tenha uma Câmara Municipal mais representativa. Você tinha falado da expectativa de vida. Olha como a desigualdade social do Brasil é muito forte. Não é? Então, na cidade de São Paulo, você vê isso aí, ó. Então, a pessoa que nasce em Guaianazes, olha só, vocês aqui, ó. Vocês, jovens, têm uma expectativa de vida menor do que quem nasceu lá e está na escola lá e na Moema, por exemplo. É justo isso? Vocês acham que é justo? Não acho justo. Só porque você nasceu aqui, a sua expectativa de vida é menor do que quem nasceu lá? Não é justo. E o que faz isso? Como que a gente faz para mudar essa realidade? Como é que a gente faz? Com conhecimento. Com conhecimento, com investimento na educação,
que a educação vai trazer o conhecimento para a formação do cidadão crítico, da cidadã crítica, é a educação. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Só a educação faz isso. Então, se a gente mudar essa realidade, a gente vai poder ter uma cidade mais justa, e a gente vai poder ter condições iguais, né? Ou menos desiguais, entre Moema e Guaianazes. Agora, é fundamental que vocês participem, né? E eu, assim, volto a dizer, ó, eu fico toda vez, já vim várias vezes aqui na MF Caio Sérgio, e todas as vezes que eu venho aqui, eu me impressiono, cada vez de uma maneira, sempre positivamente, porque é uma escola engajada, vocês jovens engajados, críticos, né? Eu estou vendo vocês muito críticos aqui, conscientes da realidade. Então, a gente tivesse todas as escolas como aqui vocês estão aqui, lógico que tem melhorias ainda, a gente vai lutar por melhorias também que para vir aqui, mas que vocês saiam daqui como cidadãos críticos, né? Formadores de opinião, conscientização também da comunidade, vocês que estão estudando, que tenham acesso à informação, conversar com o vizinho, conversar com a vizinha, conversar com um amigo, que isso é muito importante, fundamental para a gente combater as mentiras, fake news. Então, eu parabenizo vocês demais, jovens. E aqui vocês, 4 meninas, assim, olha, é outra coisa que eu vejo muito, é o protagonismo feminino, que é muito, 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 muito importante. A gente vive, infelizmente, num país machista, né? Infelizmente. Na Câmara Municipal, para vocês terem uma ideia, olha só, são 55 parlamentares, 55 vereadores. Só 20 são mulheres. Olha, 20, não são nem metade, né? Nem metade são mulheres. Então, a gente precisa mudar essa realidade. E essa participação aqui, eu vejo aqui, ó, 100% feminino, né? Legal. As mulheres tendo protagonismo e mudando isso, né? Eu acho que é fundamental. Aqui da escola tem mais pessoas femininas do que masculinas. É verdade. Você falou, é verdade. Nós acabamos de ver a posse do Grêmio. Fundamental. Muitas meninas participando. Sim. É muito legal. A maioria, né, na verdade. Então, isso muda também a nossa realidade, porque a formação no Brasil, a população feminina é maior do que a masculina. Então, não tem sentido, nas representatividades, a gente ter os homens em número maior. Sim. Então, a gente tem que... Mas é assim, com trabalhos como esse que vocês estão fazendo, acreditar no projeto da escola, participar, né? Participar, nunca ficar alheio, né? Não fiquem alheios às coisas, não. Ó, não tá, a escola é para vocês, a escola é de vocês, então tudo que vocês têm que fazer é se reunir em grupos, grêmio, conselho, levar. Aqui tem muitos professores, os professores aqui são engajados, a gestão é engajada, é democrática, então levar essas demandas para a gestão, para os professores, para a gestão, para a gente melhorar ainda mais essa escola. Eu faço parte de um coletivo de educação. Nosso coletivo chama Educação em Primeiro Lugar. Tem um deputado Carlos Janaz, deputado estadual, que é professor da rede. Tem uma deputada federal, professora Luciene Cavalcante. A gente compõe um coletivo chamado Educação em Primeiro Lugar e a gente acredita muito na educação como ferramenta de transformação social, para que a gente mude essa realidade. Não há outro caminho possível senão através da escola pública, dessa formação cidadã, democrática, crítica, né? Para a gente mudar essa realidade. Então, eu acredito, nisso me empolga que a gente consiga, e cada vez que eu vou numa escola, como o de vocês aqui, e vejo que tá fomentando isso, está nascendo voltando, na verdade, essa formação de jovens como vocês, é fundamental, porque tem muitos jovens, vocês são jovens, estão críticos, mas tem jovens alienados, infelizmente. A realidade que a gente vive é a que vocês vivem aqui. Vai no bairro, vai na sua casa, vai no seu bairro. Essa é a realidade, é cruel, né? Nível de violência, falta de transporte. Então, a gente tem que cobrar disso, mudar essa realidade. Certo, então a gente vai encerrar. Nós vamos agradecer primeiro pela presença, por ter vindo aqui na nossa escola e explicar também, poder participar dos nossos projetos. Não, procurar saber sobre nossos projetos e participar do nosso podcast, do documentário. E é isso, alguém tem alguma coisa para falar? Obrigado pelo convite. Parabéns de novo para vocês. Olha, eu vou pedir só uma coisa para vocês. Não deixem de participar desses projetos incríveis que vocês têm aqui, que é fundamental. Ver jovens como vocês aqui com essa visão crítica é muito legal. Anima a gente a continuar lutando, tá bom? Parabéns para vocês. A gente que agradece pela sua participação. Sim. Valeu. Obrigada. Então é isso, nós encerramos mais um episódio do podcast da Escola Caio Sérgio.
Aê! Esse é o podcast Vozes da CT.